Vou passar, então, agora, né, a palavra aqui para a Daniele. A Daniele é enfermeira, epidemiologista, doutora em saúde pública, atuou, né, muitos anos na vigilância em saúde no estado do Ceará, foi coordenadora da vigilância, esteve à frente da vigilância nos últimos, eu não vou me lembrar, de 2016 a 2019, se eu não me engano. 3 anos. Isso, atuou também na resposta ao sarampo, atua até hoje na resposta à emergência, que nós temos ainda uma epidemia de sarampo em cada uma das 5 regiões do Brasil. Então, o Danielis também está trabalhando na questão da resposta ao sarampo, que não só de Covid vive o brasileiro. E vou abrir a fala para ela, né? Sem mais delongas, Dani, está com você. É um prazer fazer essa abertura dessas duas, né, maravilhosas aqui. Opa, boa noite, gente. Obrigada pela recepção. Hoje eu sinto como um momento muito especial, porque parece um sonho, não é, realizado. A gente está aqui replicando o que nos pediu muito tempo de preparação, né, de dedicação, que foi esse movimento em ondas, e hoje a gente está conseguindo, com êxito, replicar esse conhecimento do nosso jeito, sem ferir os princípios, é lógico, que foram postos pelos nossos parceiros científicos, né, a Hope e a Universidade de Brown. E a gente fica muito feliz de poder falar para um público que com certeza está necessitando dessa informação, em específico os 2 temas de hoje. Eles são super relevantes e da mesma forma e na mesma magnitude que eles são relevantes, eles por vezes são deixados de lado, porque responder à necessidade de saúde ali do paciente que está doente, que chega doente, necessitando da assistência, ela sempre vai gritar mais alto. Mas os 2 componentes de hoje, a comunicação e a resposta à emergência, né, o planejamento, a operacionalização da resposta, eles são de extrema importância no ciclo de gestão de emergências, né, seja em saúde pública, seja em outro tipo de emergência. Então, eu acho que de todos os temas, é lógico que todo um contexto a gente vai somando as pecinhas, né, de quebra-cabeça, mas os 2 temas de hoje eles são fundamentais, porque eles vão dar uma grande possibilidade do profissional de saúde, né, principalmente profissional de saúde pública, de responder e de conduzir esse momento de emergência, se esses 2 pontos eles forem considerados nessa resposta. Tá? Então, a comunicação ela é importantíssima, a comunicação ela traz um plus a mais, traz a comunidade, como a Sara já trouxe, e aqui a operacionalização e desenvolvimento da capacidade de resposta também. Então, hoje a gente vai conversar sobre como planejar uma resposta, né? O que de operacionalização uma emergência necessita para que a gente possa, como serviço de saúde, como profissional de saúde, se adequar e prestar um melhor serviço à nossa população. Então, pode passar, Sarinha. A gente sempre fala que a resposta a uma emergência não é fazer uma rotina mais acelerada, nunca vai ser. E nem lógico que os profissionais, eles que estão ali na rotina, eles participam também dessa resposta, mas a estrutura da resposta a uma emergência, ela tem que ser diferente. Ela é uma ciência porque ela tem um método, ela tem uma lógica de existir, de fazer, e isso também representa um grande impacto para os serviços de saúde no momento da resposta. Tá? Então, para reduzir o número de casos, para reduzir o número de óbitos, para reduzir a transmissão, interromper cadeias de transmissão, né? Instalar, ter uma rede de assistência de saúde para receber os pacientes, né? As pessoas que vão chegando doentes. Então, eu digo que isso esse momento agora, para nós, como ProEP, é um desafio, porque nós
sabendo da necessidade, a gente transpôs essa barreira de falar exclusivamente de epidemiologia, de prevenção, de métodos epidemiológicos, de epidemiologia de campo, e a gente transpôs para falar também de outros temas relacionados com assistência direta ao paciente. Tá? Então, os objetivos da nossa conversa, eu espero que seja uma conversa que a gente possa trocar experiências, eu sei que vocês com certeza estão aí na linha de frente, de alguma forma colaborando nessa resposta e têm experiências, tá? Como a Sara disse, eu já estive em alguns enfrentamentos, surto de sarampo, de influenza, de dengue, de zika, de chikungunya, né? E agora o Covid como consultora, tá? Então, entender a importância e os conceitos de um cenário de surto, e aí a gente pode entender esse surto como uma emergência em saúde pública, que permitem a operacionalização e planejamento eficaz das instituições de saúde, entender os potenciais impactos de um surto e a capacidade de resposta das instituições de saúde para lidarem com o grande número de pacientes. Tá? Com certeza, no início da pandemia, o que mais nos assustou foi ver aquele cenário caótico, principalmente na Europa, na Itália, em que a capacidade de assistência foi totalmente esgotada e pessoas os profissionais de saúde tinham que escolher entre o paciente que iria para a terapia intensiva e o que não iria, e assim seria praticamente condenado à morte. Não é? Então, esse planejamento de assistência, como um surto ou um aumento do número de casos pode impactar no serviço de saúde, é fundamental para salvar vidas. Tá? Ser capaz de identificar e avaliar o quantitativo de pessoal e de recursos para responder a surtos, né, de Covid-19 e a preparação operacional das instituições de saúde. Então, principalmente nesse contexto do Covid, que é uma doença, que é um vírus novo, um novo agente etiológico, em que toda a população estava suscetível, o profissional de saúde, é lógico, ele também está suscetível e ele também adoece, e isso causa um impacto muito grande nessa assistência que está sendo prestada para a comunidade. Então, isso tudo também a gente vai conversar um pouco. E desenvolver o conhecimento necessário para criar um plano de resposta frente a um surto, a uma emergência, instituições de saúde e centros de atendimento mais específicos. Pode passar. Tá, então, para que a gente possa continuar, existem algumas definições-chave, tá, que a gente vai, daqui para frente, depois dessa definição, entender. Tá? Então, o surto, ou a emergência, como eu já venho falando, ele dentro desse contexto da operacionalização, ele vai ser entendido, né, vai ser importante para que a capacidade de fornecer avaliação e atendimento de saúde adequados, ele não exceda o limite. Então, para vocês terem uma ideia, todos os anos, para ter uma ideia não, vocês participam disso de alguma forma, percebem isso. Todos os anos existe o planejamento, né, no final do segundo semestre, existe o planejamento para o ano seguinte, e para qualquer unidade de saúde, para qualquer serviço de saúde, se aquele planejamento ultrapassar 20% do que está previsto, ele já entrou no caos completo. Tá? Então, qualquer surto, qualquer emergência em saúde pública, ele pode impactar. Um surto de maior proporção, é lógico, como que é o que a gente está vivendo, ele pode impactar nesse planejamento e exceder o limite da capacidade de uma estrutura que já não é, né, como no nosso caso, infelizmente, já não é tão boa, então é muito complexo. Tá? Então, o nosso maior medo naquele primeiro momento era que as pessoas morressem sem ter atendimento e que ficassem sem ter acesso ao serviço de saúde. A gente já sabe que hoje o acesso, infelizmente, já é difícil, né, ter acesso à UTI, imagine em uma pandemia. Tá? Então, a gente entende o surto aqui como um aumento do volume de pacientes e isso impacta no serviço prestado. Tá?
capacidade de responder a um surto, como a capacidade de um sistema de saúde para expandir além da capacidade normal para atendimento à demanda crescente por atendimento de saúde. Então, nós conversamos aqui como planejar, mas existem países e a gente vê isso muito longe, né? Vê isso como algo que é muito difícil para alguns serviços de saúde, mas existem países que se estruturam, inclusive, com reserva de insumos, de equipamentos, né? Uma forma, um plano emergencial para ser startado no momento de epidemia, né? Então, isso é uma realidade de alguns países, isso existe. Então, quando a gente fala disso, isso não é algo que é impossível de ser tratado, né, de ser lidado, tá? E a gente pode falar como local de surto, como área destinada para atendimento alternativo fora do alcance de saúde, instalado para apoio na assistência a pacientes frente a um surto. Então, esses são os conceitos chaves que a gente vai trabalhar ao longo da nossa fala, tá? Pode passar. Tá, então, à medida que a gente vai avançar nesse módulo, tá? Algumas questões, elas podem ser levantadas, com certeza vocês podem ficar inquietados, né, pela realidade que vive no serviço de saúde de vocês, mas aí é importante que a gente possa focar no que o sistema de saúde de vocês tem e no que pode ser executado, né? Já vislumbrar essas ferramentas de planejamento da operacionalização para a rotina de vocês, para as atividades que vocês desenvolvem, tá? Lembrando que a resposta à emergência, dentro do ciclo de gestão da emergência, que é um ciclo contínuo, não é, que tem algumas fases, a fase de preparação, a fase de quando não tem ainda a emergência, a fase de resposta, a fase de recuperação. Então, é um ciclo dinâmico e nesse momento de preparação, o planejamento ele já deve estar ali. Tá? Então, qual é a necessidade de assistência à saúde? Quais os recursos materiais e humanos são necessários para lidar com essa necessidade em tempo hábil? Como os recursos podem ser transferidos de forma rápida para onde os pacientes precisam ou existe necessidade de assistência à saúde? Isso tudo tem que ser pensado no momento de surto. No momento de surto, não, no momento anterior ao surto, né? Um planejamento e aqui já operacionalizar, startar. É um plano que tem que estar ali prontinho para apertar o botão e as ações serem desenvolvidas, tá? Como e quem realizará o gerenciamento e a logística dos recursos até sua absoluta capacidade máxima? Como a capacidade de resposta frente ao surto pode ser gerada mantendo os serviços essenciais de saúde? Né? Então, em algumas emergências, até os serviços essenciais de saúde eles são comprometidos. No nosso caso, quando a gente pensa no Covid, são os profissionais de saúde e trabalhadores de saúde também que adoeceram, e aí houve um desfalque nas equipes, e isso foi difícil para remanejar em alguns territórios. Pode passar, por favor. Algumas considerações importantes. As instalações precisarão considerar o seguinte: quais as necessidades, né, quanto a recursos humanos para operacionalizar o apoio ao surto? Como será dado o tempo necessário para que a equipe médica e de saúde possa estar preparada e também cuidar do retorno desses profissionais para o lar, para a sua família, para a comunidade, né, a fim de prevenir uma nova transmissão, uma nova cadeia de transmissão, não é? Um surto em larga escala, até 1/3 da equipe pode ficar doente. Imagine você ter sua equipe desfalcada em 1/3, isso também leva ao caos, né? Comunicar as expectativas a toda a equipe e realizar simulações para testar as ações operacionais frente a um surto. Isso
também deve ser, evite o esgotamento do pessoal também é uma medida, evitar, na verdade, né, também é uma consideração importante. Quando a gente fala das instalações, essas instalações são locais que podem ser montados, né? A gente viu diversas estruturas serem montadas, como estrutura de campanha, ou então anexo a hospitais. Aqui no Ceará, e aí eu vou falar de algumas experiências do Ceará, porque foi onde, lógico, eu tive a maior proximidade com as estratégias. Então, aqui no Ceará, para cada grande hospital de referência, foi construído um hospital, um anexo, em que os pacientes com Covid não circulavam, né, no hospital principal, eram leitos de enfermaria, e os pacientes estavam ali naquele ambiente, também ao lado um ambiente de testagem, para reduzir o contato entre os pacientes do hospital, e caso ele necessitasse de uma terapia intensiva, né, de um leito de UTI, ele entraria pela emergência e era internado. Então, esse foi o primeiro passo para garantir a ampliação da assistência aos pacientes. E os hospitais também designaram alas e alas, além dessa estrutura, alas e alas dentro do próprio hospital para pacientes com Covid, exclusivamente para pacientes com Covid, né? Porque a demanda realmente foi muito grande, muito intensa. Tá? Então, essa é uma estratégia que foi considerada exitosa. Tá? E foi uma estrutura que foi montada rápida, bem rápido e com uma estrutura leve, né? Então, isso foi bacana porque não teve grandes prejuízos. Infelizmente, a gente tem vários exemplos no país, né, de iniciativas mal-sucedidas em que começaram a implantação desses locais estratégicos e que, né, a pandemia passou e não se concretizou e a população necessitou desses leitos e não tiveram acesso, né, infelizmente. Tá? Então, lógico que a gente tem diversos componentes para o planejamento da resposta, da operacionalização a uma emergência, a um surto, né? Como foi como foi que eu digo, porque a gente já está numa curva descendente. Então, para nós aqui no Ceará, a gente tem uma percepção de que passou, mas com o alerta ligado sempre, porque a curva já está querendo mudar a tendência. Então, eu fico falando passou, foi porque essa é a nossa experiência. Mas esses 4 componentes, eles são fundamentais para a operacionalização dessa resposta, né? Então, nós temos a verificação, a triagem, locais de surto e os suprimentos. Tá? A gente vai falar brevemente sobre cada um e como eles podem impactar nessa operacionalização, na capacidade de resposta dessa unidade. Pode passar, por favor. Bem, a verificação, ela vem como um componente fundamental, porque é nesse momento que o sistema conhecerá as pessoas que estão doentes ou não é? Então, nós falamos da pandemia, né, com seu grande impacto para a nossa população, grande impacto social, mas ela também trouxe algumas possibilidades que antes nem eram pensadas ou então pouco usadas, né? E a verificação dessas pessoas, ela pode ser feita em um local instalado, como a gente já falou, esse local novo que é criado, hospital de campanha, tá? Mas ela pode também, como foi amplamente utilizada, ser feita de forma remota, né? Por telefone, de forma virtual, por videoconferência, né? Para alguns locais que tinham acesso a essa tecnologia, né? Então, essa segunda possibilidade, ela minimiza o risco de exposição e transmissão para a equipe de saúde, né? Que é o que a gente também vem falando como um componente que é super importante para esse enfrentamento, é garantir que os profissionais de saúde eles estejam seguros para exercer as suas atividades e, assim, conseguir ficar um tempo maior na linha de frente. Pode passar. O segundo componente é a triagem, tá? A triagem, ela vem como um componente super importante, porque ela reorganiza, ela vem reorganizar e adaptar os critérios para atender
esse aumento da necessidade hospitalar. Então, deve incluir encaminhamento de pacientes infectados para outros possíveis setores, com cuidados alternativos, ou atendimento domiciliar, ou quarentena para pacientes que não querem internação. Então, a triagem é uma estratégia utilizada nessa organização e na operacionalização da resposta que otimiza e muito a assistência, porque ela vai direcionar o paciente de acordo com o perfil para a assistência que realmente ele necessita. Tá? Além disso, ela promove a prevenção contra a transmissão, não é? Porque ela vai reduzir o movimento desse paciente dentro do ambiente hospitalar ou do serviço de saúde. Tá? É importante garantir triagem e isolamento imediato para pacientes com sintomas de suspeita de Covid-19 ou outra infecção respiratória. Então, antes, o Covid também trouxe algumas coisas boas, porque antes era impossível a gente falar em isolamento de paciente ali no momento da triagem. Eu lembro bastante no surto de sarampo que nós tivemos aqui no Ceará, quase 1.100 casos confirmados, e quando a gente fazia a investigação dos casos, a gente identificava o hospital como a fonte de infecção. O paciente ele ia no primeiro momento por qualquer outra queixa, né, principalmente as crianças, com diarreia, com vômito, com febre, outra doença febril, e com o período de incubação, ele retornava posteriormente para o hospital com sintomas de sarampo, né? Porque a gente não tinha a cultura de pensar nesse paciente, de resguardar os sintomáticos respiratórios, e o Covid trouxe isso muito forte, tá? Além disso, também o deslocamento, não é, de pessoas para áreas hospitalares recentemente instaladas, como área de triagem e isolamento, que é o exemplo do que foi feito aqui no Ceará, que eu já conversei com vocês. Pode passar. Suprimentos é um ponto importantíssimo nessa operacionalização da resposta, não é? Porque é extremamente necessário que seja verificado diariamente a necessidade de suprimentos, de equipamentos, de insumos, né? Como ele deve ser reposto, como vai ser feita uma compra emergencial para dar conta daquele aumento de pacientes, né? Do aumento da necessidade de saúde. Tá? Então, esse é um ponto que tem que estar, né, que tem que estar também à vista da gestão. Então, todos esses 4 componentes, né, que a gente está comentando aqui como mais importante, ele tem que ser de ciência do gestor da unidade de saúde, porque ele tem que tomar decisões para que a assistência ela continue, o serviço essencial de saúde continue e não pare por falta de suprimento. Então, nós vivemos momentos super críticos, né, uma escassez global de suprimentos, e aqui nem com planejamento a gente conseguia, né, em determinado período, adquirir esses suprimentos, EPIs, mas também os insumos utilizados para intubação, né, a gente viu falta de anestésico, enfim, a gente viu um grande caos em alguns locais, e é importante que identificar qual é o número adequado, tanto de leitos, como de recursos humanos, como produtos farmacêuticos, suprimentos, equipamentos para sua instituição. Identifique todos os sistemas gerenciais que possibilitem maximizar o recurso existente, garantindo o seu uso criterioso. Então, algumas unidades criaram processos de trabalho e protocolos para entrega de EPIs, né, para garantir que aquele profissional ele recebeu o EPI dele necessário para aquele período, porque se ultrapassasse essa necessidade, a unidade de saúde ela não conseguiria mais dar conta do período da pandemia, não é? Então, é importante criar algumas estratégias para garantir que esse suprimento ele vai ter um controle na hora da distribuição e no uso racional. Suprimentos com alta demanda, como máscaras, podem precisar de proteção contra roubos, infelizmente. Vocês sabem que isso acontece, não que acontece da máscara, que é o mais básico e mais barato, até outros medicamentos que têm um maior custo. Suprimentos de laboratório necessários podem não estar disponíveis na região, mas isso também serve de alerta para que possa
está no planejamento. Pode passar, por favor. Pode passar. Tá. Então, existem, para vocês entenderem aqui, eu vou trazer alguns exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas para apoiar as unidades de saúde nesse planejamento. Então, esse é um tema muito debatido pela Organização Mundial de Saúde, né? Existe uma literatura vasta que fala de gerenciamento, né, de sistema de gestão de emergências, sistema de gestão de emergências em saúde pública. Então, existe um amplo, nós estamos até nesse momento, a PROEP está desenvolvendo uma cooperação técnica, uma produção que traz isso, uma proposta de sistema de gestão de emergências agropecuárias. Então, esse tema ele é um tema que nós estamos bem íntimos, né? Esse componente da operacionalização da resposta é o que traz o maior desafio, porque é ali o momento pega para capar, mas entendam que internacionalmente esse é um tema muito debatido. É difícil chegar lá na unidade? É difícil. E ele chegou na pandemia com algumas iniciativas. Eu não sei se vocês conheceram Todos pela Saúde, devem ter visto, né? Que é um projeto entre o Sírio-Libanês e o Itaú e outros patrocinadores. Então, o projeto Todos pela Saúde, ele tinha o objetivo de estruturar os hospitais, né? Já tinha experiência com Lean nas emergências, e depois ele tinha o objetivo de estruturar o hospital com um gabinete de crise para responder ao surto de Covid, com todos esses componentes que a gente está falando aqui, baseado no material disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, esse aqui é uma ferramenta de planilha gratuita que pode ser usada para estimar o número de pacientes em uma população que precisará de hospitalização, que precisará de cuidados em UTI e que precisará de ventilação mecânica. Então, é uma ferramenta que é aberta, que está ali disponível, né? Ela pode ser baixada no site, nesse site que está aqui, e que ele ajuda a fazer essa projeção. Então, baseado nessa projeção, o gestor ele consegue também programar a necessidade dele de recursos humanos, a necessidade de EPIs, a necessidade de insumos, a necessidade de ter um local extra para atender esses pacientes. Pode passar, por favor. Pode passar. Sara Mendes. Pronto. Com relação ao pronto. Esse aqui é uma outra ferramenta, tá? Também que é disponibilizada pela OMS, tá? É um site de planejamento de recursos essenciais que fornece ferramentas gratuitas para avaliar a necessidade de suprimentos, e ele tem uma lista de equipamentos que são prioritários, né, utilizados nos principais procedimentos para atender o paciente com COVID, tá? Incluindo possíveis alternativas com base nos recursos disponíveis. Então, essa aqui é uma ótima ferramenta também para apoiar nesse momento de planejamento, tá? Então, eu estou mostrando algumas opções para que vocês entendam que existe como desenvolver esse planejamento da operacionalização sem grande dificuldade e como um norte, né, como um direcionamento. Pode passar, por favor. Nesse outro slide, a gente traz essa lista, né, como é esse site da OMS, né, que é uma planilha também, que pode fazer o preenchimento e vai fazendo o preenchimento e vai trazendo essas informações que são necessárias para o planejamento de recursos essenciais. O Todos pela Saúde aqui no Brasil fez exatamente isso. Ele operacionalizou um gabinete de crise e usando essas informações, e o diretor-geral do hospital, ele tinha todos os dias na sala dele todas as informações referentes a recursos humanos, quem estava afastado por Covid, a equipamentos, ao número de ventiladores ocupados ou desocupados, também o número de insumos e de suprimentos. Então, é algo muito bacana, porque a tomada de decisão ela é rápida. Pode passar, por favor.
Bem, com relação ao local, esse local que pode ser utilizado aí durante os surtos e os incidentes, né? Esse é um local em que os profissionais de saúde podem evitar a transmissão de doença nas instituições, né? Porque ele fica ali como um centro de triagem, um local de avaliação, né? Esses locais para surto, eles também podem ajudar com a sobrecarga de pacientes. Então, é fundamental pensar na construção dessa estrutura. Ai, meu Deus, em muitos estados, em muitos municípios foi criada uma estrutura e ela não foi utilizada. Gente, a gente tem que pensar que essa estrutura, ela tem a mesma função de um extintor. Ai, vai ter incêndio, passou a validade. Não usei o extintor. Ok, não usei, mas se tivesse fogo, ele salvaria vidas. Então, a mesma necessidade de um extintor para prevenir o incêndio é a construção de locais de locais no momento de uma epidemia, né? Prevenir mortes. Pode passar, por favor. E aí, aqui tem alguns pontos do que a gente já falou, não é? De que pontos devem ser questionados para a construção desses locais de surto, não é? Isso tem implicações legais, é lógico. O cenário epidemiológico tem que ser um cenário que mostre a necessidade desse local, tá? Tem governante que vai responder para o resto da vida pelo que aconteceu nessa pandemia, porque ocorreram grandes absurdos, mas no seu contexto geral, as experiências com respostas a emergências e operacionalização da resposta mostra que ele é necessário, tá? Pode passar, por favor. Considerações sobre pessoal, né? Sobre recursos humanos. Então, é importante incentivar e apoiar pequenos intervalos do grupo, né, que está ali lidando na linha de frente, providenciar atendimento para a saúde mental, apoio religioso para profissionais e para as equipes. Então, o gestor da unidade de saúde de um grande hospital, de um grande centro, né, e a equipe que está ali na gestão, ela tem que pensar nesses profissionais, porque eles estarão abalados psicologicamente, perderão pessoas, verão pessoas morrendo a todo momento, manter o suprimento adequado de EPIs e incentivar o uso. Em um surto de larga escala, a gente já viu essa informação que um terço da equipe ela pode ficar doente, isso é muito impactante. Por favor, pode... E a comunicação, né? Comunicar as expectativas a toda a equipe e realizar práticas de testagem. Tá. Aqui a gente traz alguns exemplos de outras respostas a emergências, né? Aqui foi um estudo relacionado à resposta à SARS, que em 2003, né? Então ele fala que da necessidade de separar pacientes, né, doentes dos demais pacientes com outros sintomas, mas aí eu vou deixar, como a material fica disponível, vocês podem fazer a leitura. Pode passar, Sara, por favor. Então, algumas perguntas para aqui, né? A possibilidade de remanejar profissionais para aumentar a sua equipe de trabalho, de quantos funcionários precisa para realizar o atendimento essencial? Então, isso vai ali conduzir também essa questão de recursos humanos. Tá? Outro ponto importantíssimo é como desenvolver um plano de surto aqui, na verdade, de surto em saúde pública. Esse é um material adaptado da OMS, que ele fala preparação hospitalar para epidemias, e ele considera um plano em contexto de surto deve abordar tanto o aumento de pacientes relacionado, bem como atendimento de rotina. Aqui no Ceará, a gente viu que o atendimento de rotina ele praticamente parou. Nós tivemos uma redução, a gente fez um diagrama de controle dos procedimentos eletivos cirúrgicos e de rotina, e a gente viu uma redução assim extrema. Então, é importante pensar que no momento da pandemia, você vai ter que, o sistema de saúde vai dar conta daqueles pacientes doentes, mas ele também vai ter que dar conta quando a pandemia passar daquela demanda que está reprimida.
tá? Então, pensar nessa rotina também é fundamental. Designar uma unidade de comando central, estabelecer protocolos de triagem e verificação, como a gente já viu, criar listas de verificação de equipamentos e suprimentos e planejar de onde os recursos adicionais podem ser solicitados, vai precisar de dinheiro extra, verba, isso tem a ver também com gestores maiores. Pode passar, por favor. E esse é o sistema de comando de incidentes, é como nós podemos denominar como gabinete de crise, porque é essa estrutura que planeja e traça toda a operacionalização e operacionaliza a resposta, né? Essa é uma estrutura chamada Sistema Comando Incidentes, que é mundialmente utilizada para respostas a emergências, incidentes e grandes catástrofes, tá? Então, ele sempre vai ter um comandante, né, ali o gestor principal, e ele vai ter 4 setores que dão conta de toda a resposta e operacionalização a essa emergência, que o setor de operação, né, de planejamento, de logística e o setor que trata do financeiro, né, de como o financiamento dessa resposta. Pode passar, por favor. Tá, pode passar. A gente já viu, parece que tá. Esses aqui são exemplos de planos, né? Então, a gente tem aqui o plano, um checklist para trabalhadores de saúde, planejamento de trabalhadores de saúde que trabalham com Covid, então tem do CDC Europa também. Os links nós podemos disponibilizar, mas também já existem boas ferramentas internacionais e nacionais também que podem guiar essa construção de um plano de resposta e operacionalização a emergências em unidades de saúde. Pode passar, por favor. Pronto, é isso, gente. Então, eu queria abrir para que a gente pudesse conversar um pouco, né? Isso pode parecer algo novo nesse mundo que a gente vem discutindo, mas é algo fundamental, e ele se aplica não só aos serviços de saúde, mas, como eu já disse, às diversas estruturas do serviço de saúde que estão envolvidos numa resposta, que são impactados em uma pandemia ou emergência. Então, é importantíssimo que cada um de nós que faz parte do Sistema Único de Saúde conheça, porque existe possibilidade de melhorar e otimizar essa resposta e salvar, assim, mais vidas. Muito bem, Daniele. Parece que é a primeira vez que eu estou te vendo falar, fiquei encantada. Ver a Daniele falar de sistema de comando de incidente só me lembra do nosso projeto com o Ministério da Agricultura, né, Sara? E aí eu vou trazer uma curiosidade da Daniele também. Eu trouxe uma curiosidade da Sara, vou trazer uma curiosidade da Daniele. A Daniele recebeu um prêmio na ExpoEP 2018 como a melhor exposição, a melhor experiência, e ela foi condecorada, trouxe a verba para o Estado, e hoje a gente tem essa grande representante aqui do Estado do Ceará. Vou puxar a brasa para minha sardinha, sim, apesar de não ser cearense, de ser brasiliense, mas já estou aqui há muitos anos, já me sinto cearense. Então, parabéns, Dani, muito legal a tua fala, tá de parabéns. Agora eu vou abrir para a Mirela. Mirela, como é que tá o nosso chat aí? Vamos lá. Então, a Aldessandra, desculpa, ela pergunta: ainda está bem complicado esse momento que estamos vivendo, né? Então, professora Daniele, como você vê o nosso futuro em aspectos epidemiológicos da assistência e mortalidade? Eita, é a pergunta de 1 milhão, não é? Aldessandra. É a pergunta de 1 milhão. Aldessandra é egressa do EBSUS Fundamental aqui do Ceará, viu? É verdade. Aqui no Ceará a gente está vivendo um cenário bem diverso e bem esquisito, porque nós tivemos uma primeira onda avassaladora em Fortaleza, foi uma transmissão super intensa, foi explosiva, com pico, né? Então, a primeira pergunta de 1 milhão era quando vai ser o pico, que aí a onda vai ter a segunda onda. Então, assim, quando a gente olha para o estado inteiro, teve o pico
de Fortaleza, né, principalmente, e ele se manteve, porque nós tivemos estamos tendo ainda diversos surtos regionalizados. Então, e dentro das regiões, ele também sobe e desce, então é uma coisa esquisitíssima de explicar epidemiologicamente. Agora, com o retorno das atividades, que a gente já está no momento de recuperação, né, recovery, tentando os planos de continuidade das atividades, enfim, com esse retorno, a tendência, infelizmente, é que a gente tenha também um aumento de número de casos. E isso a gente já está vendo que está aumentando, pelo menos os suspeitos, e a gente está vendo pequenos incrementos nas últimas semanas, porque as pessoas, lógico, estão se encontrando com maior frequência, e essa maior frequência de encontro possibilita a transmissão de uma doença que a única forma até agora de prevenção é evitar o contato pessoa a pessoa, que é uma doença de transmissão respiratória. Então, se aumenta o contato, aumenta oportunidades, a transmissão vai aumentar também. Além do que as pessoas estão... também foi uma pergunta para a Sara, não é? As pessoas estão com a percepção de que a pandemia acabou e não acabou. Não acabou. Tem muitas respostas ainda com relação à imunidade de rebanho, quando a gente atinge essa imunidade de rebanho, mas voltar de forma responsável e utilizando todas as medidas preventivas que a gente tem hoje, que é o uso de máscara e principalmente a lavagem das mãos, evitar tocar os olhos, enfim, ainda é a melhor arma que a gente tem. Mas não descarto, em hipótese alguma, infelizmente, uma segunda onda aqui no Ceará, com as mesmas proporções que nós tivemos no início, com muitas mortes, enfim, infelizmente. A Catiane Souza, ela pergunta, qual é a melhor forma de implantar um protocolo limpo? Fazemos um POP ou construímos coletivamente? Na verdade, uma opção não exclui a outra, né? Ele pode ser construído coletivamente, baseado nas evidências científicas sempre. Como eu mostrei, existem muitas referências que trazem isso e a gente pode considerar essa resposta a esse protocolo como uma ciência, sim. A gente já tem alguns métodos científicos que são bem estabelecidos e que mostram que aumentam a efetividade da assistência, das unidades de saúde, dos serviços de saúde em geral. Então, sempre buscar o que a evidência científica está trazendo, o que mostra que tem maior efetividade, e construir em coletividade, pautado nas evidências científicas, talvez ele seja mais frutífero, porque quando a equipe participa dessa construção, ela adere mais, sabe? Então, talvez junto com a equipe ele seja mais, né, ele traga mais a equipe para participar. Obrigada, gente. Agora, uma das perguntas do milhão também, né? Vocês só estão recebendo bomba. A Catiane, ela também pergunta como é que você avalia o enfrentamento da pandemia no Brasil também. Como é que está sendo feito? Nossa. A gente pode responder, eu posso responder por dois prismas, né? Eu posso primeiro responder pelo engajamento dos profissionais de saúde. Então, quando a gente olha por esse prisma, foi incrível, né? Como os profissionais se doaram e a grande maioria, é lógico, existem exceções, mas como se doaram, como vestiram a camisa do SUS, isso foi lindo, foi incrível, está sendo ainda, mas existem alguns outros pontos que foram bem críticos, e aí a gente sabe que a pandemia foi extremamente utilizada como arma política, e isso impactou em vidas, infelizmente. A desinformação tomou conta em muitas decisões, e isso também impactou em vidas. Então, eu acho que foi bom e foi ruim se a gente tiver esses dois olhares. Deixa eu dar uma procurada mais, gente. Uma pergunta boa, né, Daniele? A Kelly, ela pergunta, nessa fase de retorno escolar, por exemplo, há muito risco de segunda onda? Então, né, existem estudos científicos, inclusive um que foi publicado no The Lancet, que ele fala
que se o retorno das aulas for atrelado a medidas preventivas, principalmente de testagem e de contact tracing, acompanhar os contatos dos casos de Covid, existe uma grande redução na possibilidade de uma segunda onda, daria para assegurar. Infelizmente, que locais têm estrutura para testar em massa e que locais também têm estrutura para fazer contact tracing. A gente sabe que não é realidade. Então, retornar às aulas sem ter o que já era para estar acontecendo no início da pandemia, porque a gente fala de testagem desde o início da pandemia, a gente fala de contact tracing desde o início da pandemia, e não se desenvolveu essa capacidade em muitos locais, retornar para as aulas sem essa ferramenta também não vai ser ideal. Então, esse estudo ele fez um modelo matemático para prever uma segunda onda com mudando em diversas possibilidades. Retorna todo mundo um período só, e tem testagem e tem contact trace. Vai ser assim, tem uma grande possibilidade de onda. Retorna 25% dos alunos, meio período, com testagem, com contact trace. Aí a segunda onda já reduz para a possibilidade de 30%. Então, tendo medidas efetivas ali, que garantem a identificação de casos, e o contact trace, ele reduz essa possibilidade de segunda onda. Perfeito. Alguns participantes relataram aqui realmente a falta de adesão, isolamento, né, da população e tudo mais. Deixa eu ver se eu acho mais alguma perguntinha aqui. Eu acho que foi isso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Pode postar no chat. Mas muitos relatando realmente essa questão da falta de adesão da população, né? Acho que como foi uma pandemia, né, que a gente já está quase há um ano vivendo, aí entra esse desafio, né? De como manter as pessoas ainda motivadas a aderir a essas medidas, né? Isso. Bem, então, visto que... Eu quero mandar um beijo para o meu povo do Ceará, que está assistindo, viu? Eu já vi um monte bastante. Em peso, pessoal do Ceará. A Monícia está aí. Tem que mandar um beijo pro meu povo. Eu fico super orgulhosa, Sara e Sara, porque nós começamos de forma despretensiosa, uma pessoa fundamental, e a nossa rede é linda, ela continua crescendo, e os profissionais são super ativos e procuram melhorar, então isso é maravilhoso. A gente sabe que consegue... um exemplo para o Brasil inteiro, né? Isso é muito bacana. Obrigada, gente. A gente está com... Eu sei que a Dani falou do Ceará, mas eu vou falar também que o Rio de Janeiro, aí botou o Sobral do Ceará de novo, Minas Gerais, porque Sobral é praticamente os Estados Unidos, né? Pernambuco, Sergipe, Goiás. Pois Olha, gente. O Brasil todo, Distrito Federal, São Paulo, Distrito Federal. Que bom. Muito bem, pessoal. Parabéns. Piauí, parabéns por estarem Minas aqui. Gerais. Muito bom. A Dani disse que tem orgulho da resposta aos profissionais, né, que se engajaram. O exemplo somos nós aqui, né? 8h51 da noite, estudando ainda sobre a Covid, tentando levar uma resposta melhor para a nossa população. Então, eu dou uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui, 133 pessoas, tentando melhorar a resposta em cada um dos municípios que vocês estão Adriana. Parabéns, pessoal, vocês são demais. Beijo. Vou passar a palavra para a Sara encerrar o nosso encontro de hoje, já deixando o convite para o nosso encontro na próxima semana, onde nós vamos falar de diagnóstico, vamos falar de prevenção e controle de infecção, onde a professora Mirella Jacinto, que está aqui nos apoiando no chat, vai fazer uma exposição belíssima também. Então, já deixo o convite para vocês, sigam a gente nas redes sociais, todas as nossas novidades estão lá, os links estão todos aí no chat. E muito obrigada pela noite maravilhosa de hoje. Eu vou passar a palavra aqui para a Sara, encerrando a minha fala por hoje. Obrigada, pessoal. Bom, pessoal, eu queria só trazer mais uma novidade. A cada final de aula, nós estamos lançando uma aula nova.
que faz parte de um projeto com a Universidade de Brasília e com o IFES, que é o suporte das instituições federais de ensino superior à pandemia de Covid-19. A gente criou, nós como uma organização da sociedade civil, criamos uma série de iniciativas sem custo, então isso que vocês estão vendo são todas feitas com voluntários. A Mirella aí é voluntária, a Dani é voluntária, eu, Sarita aí voluntária, tem o Sérgio também. Então, nós temos uma equipe trabalhando como voluntários e a UNB nos chamou para essa parceria. Eles se organizaram muito bem com uma sala de situação de saúde, que é o que tem apoiado os dados aqui do DF, e nós criamos uma estratégia de apoio aos municípios. O que a gente quer fazer? Apoiar os municípios de maneira gratuita, com informações que possam operacionalizar o trabalho, por exemplo, de uma sala de situação local, e garantir para vocês essas ferramentas. Então, todo final de aula a gente vai começar a lançar uma aula, depois vocês vão encontrar sempre no YouTube. Então, eu sugiro que vocês vão lá, se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês receberem quando uma aula nova vai ser lançada. Hoje, no final da aula, a gente está lançando a nova aula, surgiu aqui o debate sobre o retorno escolar. Então, o tema da próxima aula, até anotei, é justamente sobre o retorno às aulas presenciais. Então, o tema é retorno às aulas presenciais durante a pandemia de Covid-19. Ela é gravada, se vocês vão ver, ela é organizada e liderada por um dos nossos sócios também voluntários, professor Jonas Brandt, que é o coordenador da sala de situação da UNB. E com ele tem uma equipe de alunos de saúde coletiva e outros que estão criando essas aulas conosco. Então, é um projeto parceiro, tem muito para melhorar, é óbvio, mas eu espero que vocês gostem, porque o conteúdo está sendo revisado por toda uma equipe e a gente quer garantir esse material para vocês. Então, está lá gratuito com uma espécie de um pequeno guia, a gente está fazendo aulas curtas para vocês terem pequenos guias para poder operacionalizar aí. Então, semana passada a gente lançou a de rastreamento de contatos, essa semana um pequeno guia para o retorno escolar, o que vocês podem colocar em prática, e a cada semana a gente quer liberar mais aulas sobre dicas práticas que vocês possam executar aí. Então, acompanhem, a ideia é apoiar vocês, a gente espera em breve ter recurso para fortalecer e fazer esse projeto de apoio aos municípios crescerem, então estejam em contato, porque a gente também vai estar em contato com vocês para quando a gente conseguir recurso para isso, eu espero que a gente consiga, a gente poder apoiar diretamente vocês nessa organização local, tá bom? Acho que é isso. A Sara já falou dos temas, então nós dividimos comunicação de risco, vigilância, e é isso, um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, a gente faz isso aqui de coração. É isso, posso dar tchau, né? Boa noite para vocês. Tchau, tchau.